Acho que estamos testando aqui, acho que consegui entrar. Vamos ver se o Matheus está por aí. Deixa eu ver, para convidar. Aí, Matheus, deixa eu ver se eu consigo convidar o Matheus. O convite. Oi, oi. Oi, tudo bom? Dá pra... Só... Agora eu tô lhe ouvindo. Antes você não tava lhe ouvindo. Ah, que bom. Tá sem fone. Tudo em eu paz? vou fazer sem o fone. Tudo em paz. Até comprei um negocinho desses aqui, menino, mas eu não sou da tecnologia, viu? E aí eu não consegui emparelhar direito. Mas não, eu vou mas aprender. eu também não sou, não. Eu sou pessoa mais das humanidades mesmo, mas essas coisinhas aqui quebram um galho absurdo. Pois é. Eu convivo com Boa fone de noite ouvido aí, desde que eu saí de pessoal. casa. Boa noite a vocês que estão entrando. Nós estamos nos organizando, né? E daqui mais um minuto aí a gente começa oficial. Então, por enquanto, estamos num bate-papo aqui mais tranquilo. Informal. Meio informal. Eu vi que você está agora de colunista, né? Já do jornal aí da nossa cidade. Tem 3 anos já. Isso é muito legal. Já desde... Acho que faz 3 já. Acho que 2018, 2017. Já não me lembro mais, porque os anos vão passando, a gente não vai lembrando mais das coisas. Tem que deixar pra lá, né? Aí a gente... Mas, na verdade, o Jornal da Cidade foi um convite muito legal que surgiu. Logo depois que eu parei de viajar, assim, muito intensamente, aí veio essa ideia de escrever para o jornal, muito sobre experiências internacionais, entendeu, Suzana? A ideia era tentar traduzir um pouco das dificuldades que todos nós, acho que, enquanto seres humanos, como lidamos com outras culturas, a gente tem que ir, sabe, se ajustando. Então foi mais ou menos nesse sentido. E aí eu pensei um bocado e refleti que não dava para escrever artigos assim do ponto de vista como se fosse artigo de opinião, né? E aí eu passei até foi um momento de descoberta na minha carreira, porque eu me considero hoje muito mais um escritor do que um professor, do que qualquer outra coisa. E foi um momento assim que eu descobri que eu levava jeito para escrever crônicas. Então eu comecei a escrever eu comecei a escrever muitas crônicas sobre as coisas que eu tinha visto no exterior, os perrengues que eu tinha passado, as aventuras que eu tinha vivido, e para mostrar, sempre trazendo assim uma lição, alguma coisa que pudesse agregar de valor para as pessoas do ponto de vista da educação. Então, assim, se algo que pudesse fazer com que elas se movessem, esse era o meu objetivo, entendeu? E de lá para cá, nesse último ano, virou um tanto quanto da gente analisar um diário de quarentena, né? A gente está todo mundo preso aqui. Então... Tá aí entrando na live a minha filha, lembra dela, né? Lembro. Stephanie, eu mandei Stephanie para algum lugar do mundo, já não me lembro para onde foi. Foi para Ohio, Estados Unidos. Foi Ohio, Estados Unidos, E agora ela está na Hungria, em Budapeste. Budapeste, é isso aí. Porque é aquela coisa, uma vez que a gente... Eu comecei a viajar muito cedo, entendeu, Suzana? Quando eu digo muito cedo, assim, quando eu terminei a graduação, que eu comecei a graduação muito cedo, eu já fui fazer mestrado. Então, eu fazia mestrado em Salvador, e para mim, aquilo ali já era uma viagem longa, porque eu pegava toda semana ônibus para ir para voltar, sabe? E eram uns ônibus assim, que eram os aviões, eu lembro que era o nome da companhia, era chamado os aviões da companhia lá, e eram os ônibus, era cada perrengue que tinha, que a gente tinha que aprender muito a lidar, tanto com a burocracia, com os obstáculos. E depois, quando eu terminei o doutorado, praticamente eu entrei para a área internacional, assim, quase que
quase que empurrado, entendeu? Não foi uma coisa que... Estamos fechando aí às 7, acho que dá pra gente começar. Eu acho que a gente já começou, né? Mas eu tenho que introduzir, né? Tá. Né? É porque a coisa aqui tava... eu já tava achando aqui que tava de boa, entendeu? Você me perdoe a minha informalidade. Entendeu? Não, mas tava ótimo. É um início muito legal. Bom, então eu sou a professora Suzana, sou aposentada da Universidade Federal de Sergipe e comecei a iniciar aqui fazendo umas lives. A live oficial é hoje com o Batalha, primeira vez. Esse não é meu mundo, né, Matheus? Mas a gente tem que aprender a lidar com as coisas novas que estão por aí. Então, na pandemia, eu tô querendo me descobrir, ainda não me descobri, mas tô querendo me descobrir por aqui. E a live de hoje é experiências internacionais. Hoje, intercâmbio na pós-graduação. E está conosco aqui o professor Matheus Batalha. O Matheus, eu conheci o Matheus, eu acho que ali naquela época que tu era coordenador de pesquisa da UNIT, entre 2011 e 2012, que foi eu também antes. era coordenadora. Né, foi antes, Suzana. Foi antes? Eu não lembro mais. E nós fomos numa reunião em Fortaleza. Fortaleza, isso, né? CNPq. E aquela reunião foi marcante. Foi um início muito legal das pesquisas. Isso, depois em 2012, 2016, né, tu ficou como coordenador da RI da universidade, da UNIT, e se depois tu quer falar alguma coisa, tu fica à vontade, e depois aí a gente entra na segunda parte, que eu queria fazer umas perguntas da outra parte. Você quer falar um pouquinho dessa parte aí? E o Matheus, ele é graduado em psicologia, mestre em psicologia, doutorado em psicologia e fez um pós-doc que eu não vi a área lá em Harvard, né? Então, depois aí eu acho que você vai falar por isso. Então, se você quiser falar alguma coisa só da tua experiência como coordenadora aí da RI, depois a gente entra nos programas que tu foste membro. Então vamos lá, deixa eu só fazer uma contextualização para todo mundo poder mais ou menos entender, né? De onde eu entrei na área internacional, porque eu não falo assim coordenação de RI, nada disso, porque coordenação ou diretoria de recursos humanos, de relações internacionais é uma parte burocrática da vida da gente. Mas é um trabalheira danado. Mas eu falo assim, arena internacional, de estar sempre em contato com as pessoas, de ter amigo nos 5 continentes do planeta, de estar, sabe, sempre interagindo com gente. Começou mais ou menos em 2010. Antes um pouquinho, na própria UFBA, eu já fazia um trabalho de receber gente que vinha de fora para a UFBA, ajudando os professores. Eu participava de várias coisas que envolviam o mundo internacional, mas nunca tinha tomado nada à frente, assim. E em 2010 eu estava programado para ir para Paris fazer um doutorado de sanduíche. Eu tinha feito toda a programação para fazer esse doutorado de sanduíche na Universidade de Paris. E eu tive câncer no ano de 2010. Aí foi um ano assim super duro, quimioterapia, sabe, segura na mão de Deus para ver se vai, aquela coisa toda bem difícil. E logo depois que eu tive câncer, que eu me curei, etc., né, minha vida deu uma acelerada assim absurda. Porque aquelas coisas da vida que dá uma guinada a gente não espera. Então eu fui chamado para coordenar a parte de pesquisa, quando você me conheceu. Logo depois surgiu Ciência Sem Fronteiras, aí ninguém sabia muito bem o que fazer com Ciência Sem Fronteiras, aí caiu para fazer, né? E aí logo depois surgiu essa necessidade muito grande de ter parcerias, né? Aquele momento de época de ter parcerias, de constituir centros internacionais. E aí eu passei a viajar muito, né? Foi uma coisa que deu uma acelerada assim, absurda na minha vida. Então o objetivo, até mais ou menos 2016, né, que é esse período que eu estou falando aqui, era ter um centro internacional, né? A universidade queria ter um centro internacional. E eu acho que o trabalho que eu fiz foi um trabalho que deixou um certo legado para a universidade. Eu acho que eu fico super feliz de falar isso, né? De uma certa maneira, foi muito positivo, porque pelo menos assim, até quando eu toquei o projeto, esse projeto ele foi implantado em 2015 numa instituição de ótima reputação, que é a Universidade Estadual de Massachusetts, que tem assim um excelente quadro de pesquisa, sabe, super condição para fazer as coisas, e pessoas que entendiam a nossa linguagem, né? Entendiam os objetivos.
O projeto, só para você ter uma ideia do projeto que eu fiz, o mesmo projeto, eu escrevi um projeto grande de pesquisa com um grande amigo meu, que hoje mora na Califórnia, e a gente ganhou uma premiação na Casa Branca. Fui receber o prêmio de um dos melhores, um dos 9 melhores projetos de inovação de educação do Joe Biden. Eu era o vice-presidente. Eu me lembro que minha mãe, eu tirava a foto, minha mãe mandava assim, quem é esse? Eu quero ver o Obama, manda a foto do Obama, né? Aí hoje o cara é o presidente, né? A vida dá muita volta. Mas esse trabalho, assim, veja, você ter câncer, aí você começa a trabalhar assim com uma velocidade absurda, anos e anos ó, de estrada, aí chegou uma hora que não dava mais. Assim, que sabe, tinha me consumido demais e eu precisava fazer uma mudança de vida, né? Minha vida precisava mudar. Ou minha vida mudava, ou muita coisa ia se desfalecer e eu queria mudar, né? E aí o que aconteceu de 2016 em diante? Primeiro eu tirei um sabático, tirei um ano, eu não fiz nada. Assim, eu sou muito orgulhoso, né? Ah, você fez um pós-doc? Não, eu não fiz nada. Eu fui pra praia, entendeu? Eu fui fazer outras coisas. E aí, em 2017, meio que a roda começou a girar novamente. E aí eu voltei para a sala de aula, que era uma coisa que eu sentia muita falta. Eu nunca deixei de dar aula, entendeu, Suzana? Nunca deixei de estar em sala de aula, porque eu acho que quem trabalha com educação tem que sentir os alunos. Tem que estar ali perto dos alunos. Mas aí eu fiz uma outra virada, assim, que foi o seguinte. Daquele momento em diante, eu olhei para a minha vida e disse assim, olha, eu tenho uma base muito sólida de pessoas que eu conheço, né, de caminhos que eu conheço. Então, eu posso criar um caminho que eu goste, que não seja burocrático, que seja uma coisa, sabe, que cria oportunidades para quem realmente tem interesse de enfrentar questionamentos difíceis, mas ao mesmo tempo que realmente eu gosto. Foi daí que surgiu a ideia de escrever em jornal, como eu estava falando. Aí daí surgiu a ideia eu comecei a trabalhar com um programa na Harvard, mais ou menos em 2017. E aí esse programa, em 2019, surgiu um convite para eu participar de um seminário de um workshop com eles. Aí eu voltei para os Estados Unidos em 2019. Aí desse convite, aí eu fiquei sabendo que ia ter um processo seletivo para vaga de visita escola. Aí o projeto que eu já vinha pensando, sabe quando as coisas vão se encaixando numa outra direção? Aí eu fui para Harvard em 2020, que era essa pergunta que você queria me fazer, né? Só que aí veja como a vida dá volta, né? O ano de 2019, eu digo assim, que eu agarrei assim a burocracia pelas mãos, entendeu? Porque eu tinha se você imaginar que eu não sou uma pessoa que tem pouco conhecimento, desculpa a falta de modéstia, em relações internacionais. Mas a burocracia que eu tive que enfrentar para lidar com a Harvard não está no gibi. Eu só vou lhe dizer uma, tá? Eles exigiram de mim que eu apresentasse todas as vacinas, uma série de vacinas que eu tinha que apresentar no dia da minha admissão, em janeiro. E aí foi um desespero, porque eu perdi meu cartão de vacinação, não sabia onde estava. E aí eu tive que tomar todas. Pensa assim, ó, enquanto o mundo só veio a se preocupar com vacina em 2020, eu comecei a me preocupar com vacina em 2019. Eu tomei todas as vacinas, eu tive que fazer o procedimento do médico, tive que fazer exame de tuberculose. Não, aqui. Não, é porque, veja, aí depois você vai entendendo a lógica, né? O sistema exige isso para certas categorias. E aí não é só a universidade, não tenho nada contra a universidade, pelo contrário, tenho uma maior paixão. Mas o sistema como é formado exige com que a gente compreenda certas coisas, né? E exige da gente que aquilo é só a parte burocrática, porque a maior parte de um processo internacional é a transformação que a gente faz enquanto ser humano, a visão de mundo que a gente altera. E eu digo assim, eu fiquei lá de janeiro a março. Quando chegou março veio a pandemia, né? Foi todo mundo para casa. Porque veja como é interessante, a pandemia ela veio no Spring Break, né? Para quem não sabe, os semestres nos Estados Unidos eles são divididos em 2 momentos. Você tem uma parada no meio de mais ou menos 10 dias ou 2 semanas, que chama, no caso da primavera, Spring Break, e no caso do inverno, Winter Break. Para quê? Para que as pessoas possam ir para casa, ter sua vida, né?
E aí eu tava com a passagem, viu, Suzana, pra vir pro Brasil, certinho, Spring Break ia começar tudo direitinho e tal. Aí chegou, eu me lembro que chegou na sexta-feira, era uma sexta-feira, meu voo era no sábado, aí chegou um e-mail dizendo que ninguém podia viajar mais pro exterior. Foi um desespero no campus, assim. E aí você entende um outro sentido que a relação internacional nos dá, que é o sentido de comunidade, que eu me lembro que era a gente que ia para a China e não podia ir mais. E aí foi aquele desespero e você entende também o outro lado, quantas pessoas são humanas. Por exemplo, o próprio departamento da universidade ajudou e me disse, ó, vai para casa. Vá para casa porque provavelmente a gente vai passar um bom tempo remoto. Então não adianta nada você ficar aqui sozinho no frio, desprotegido, e se tiver um problema, não tem ninguém, nenhum parente para lhe acudir. Então, pega a tua passagem, vai para casa, não se preocupa com nada. E foi ótimo para mim, assim, se você olhar do ponto de vista, eu voltei para casa, o resto do mundo todo virou remoto, né? É. E aquela oportunidade que era para ser para uma universidade num projeto, veja, esse projeto que eu fiz de pesquisa, ele ganhou dois financiamentos, um do Rockefeller Center na Harvard e um da Faptec aqui em Sergipe, que eu nem esperava, a gente ganhou dois financiamentos. Em pandemia, com tudo em pandemia, com tudo parado, né? A gente ainda produzindo. E eu tive uma outra oportunidade, já porque o mundo ficou remoto, de fazer parte de um novo grupo de pesquisa em Stanford. Porque veja como o sentido de global mudou, né? Do que era antes para o que é hoje, né? Antes a São gente todos tinha assim, próximos agora. todo mundo está distante, mas todo mundo está muito próximo. Então, É. numa troca de e-mail que aconteceu entre pessoas das duas universidades, aí eu me lembro que eu mandei um e-mail, fez, veja, no Brasil as coisas estão acontecendo assim, 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 assado. Aí eu já fui chamado para dar uma aula, que já fui chamado para ficar parte do Uh, grupo e beleza. tô indo a São Francisco toda semana via Zoom Airlines, né? Isso, E isso sim é bacana. isso é que é a parte mais legal. Por isso que eu digo assim, ó, se vocês me perguntarem hoje como está essa área internacional, eu digo que ela está em processo de profunda transformação. Nada do que era antes da burocracia provavelmente vai continuar, entendeu? Então muita coisa vai precisar ser refeita, porque quem está muito distante agora está próximo de uma outra maneira. Eu vou dar o exemplo, né? As reuniões desse grupo de pesquisa que eu participo, já foi dito lá que mesmo se acabar a pandemia, elas vão continuar remota. Porque É. ela conseguiu reunir gente de tanto lugar do mundo que inviabiliza ela ser presencial, entendeu? A, a gente está vendo isso, né? É uma forma. Eu mesmo já estou aposentada e estou vindo aí para a internet, porque é uma forma de a gente se aproximar mesmo com os alunos, né? Exato. Então, eu acho bem interessante. Eu cheguei a fazer um pós-doc, mas no meu caso foi presencial, né? Eu fiz em Tampa, na Universidade do Sul de Flórida. Mas foi bem interessante. Aí, sim, naquela época tem aquela burocracia toda que eu saí pela CAPES, né? Que era Uhum. professora ainda da universidade. Mas a rede de contatos continua. Claro que eu me aposentei, eu estou largando a parte acadêmica, né? Estou ficando só com a pós-graduação e daqui a pouco também vou terminar. Então, para esses alunos que estão aí, que a maioria dos que estão nos assistindo são alunos de pós-graduação, é importante eles pensarem que mudou a maneira de ser, como tu está nos mostrando, e que eles têm que se aproximar dos outros centros de pesquisa, que podem iniciar aqui no Brasil mesmo e depois mundo afora, porque está tudo fácil de chegar. É, Então, eu, acho eu, que é eu, um eu, incentivo a essa tua fala. eu vou dizer uma coisa assim para vocês que é muito meu jeito de ser, tá? Eu acho que, assim, uma teoria minha, ninguém me leva a sério, tá? Eu acho que eu meio que perdi o medo das coisas quando eu fiquei doente. Então eu não tenho medo, sabe? Eu coloco muito claramente, assim, porque quando eu viajava para Salvador, eu tinha muito receio de muitas coisas, sabe? Eu viajava sozinho, às vezes eu me lembro que eu morei num apartamento sem móvel, né? Eu não tinha onde morar, não tinha móvel, eu dormia no saco de dormir. O maior medo, porque vai que dá algum problema e você não tem ninguém. Mas depois que eu fiquei doente, assim, que você passa por um processo doloroso, Você você dá olha para a vida força. você olha para a vida de outra forma, dizer, agora tudo é mais, né? É só somar, Isso. né? É. Não é diminuir mais, então é só somar.
Então, isso me deu assim, uma perspectiva de vida que eu não tinha até então. O que aconteceu, tipo, de perder um pouco desse medo, foi também perder um pouco desse medo de contactar as pessoas, sabe? De conversar com as pessoas, de colocar ideias para as pessoas, de ser transparente com as pessoas. Porque ó, o projeto lá do Instituto nos Estados Unidos, né, ele começou a dar certo numa conversa que eu tive com um grande amigo meu numa universidade, na UMass. Entendeu? E eu mostrei para ele, ó, o projeto tá assim, essa é a dificuldade, assim, assim, assim. Expliquei toda a confusão que tava para fazer. Sim. Aí ele olhou para minha cara e fez: por que você não faz com a gente? Oh, Tá, tipo, veja, né? Se eu não tivesse falado, colocado, conversar. explicado, conversado, não iria sair o convite do outro lado. Então, às vezes, a gente tem muito medo de conversar, de mandar um e-mail. Ai, vai se o cara. Se me responder, se me disser não. Se disser não, você vai bater na outra porta, né? A vida continua. O não tu E já tem, né? não, O tu não já tu já tem. tem. E outra coisa que eu quero assim deixar para vocês é o seguinte, né? Eu acho que muito mais importante do que numa experiência internacional você conhecer outra cultura, que é super valoroso, você conhecer, fazer novos amigos, etc. É você pensar um pouquinho qual é o sentido que aquela experiência está dando para a sua própria vida. Porque eu enfatizo muito isso com os alunos, que a formação ela não vai lhe dar um canudo, um diploma. O maior objetivo da educação é uma transformação de comportamento. Quem você era antes para quem você era depois. Quem você se tornou. Tá? E, então, em vez de você ficar olhando o projeto de pesquisa que você vai fazer, o professor que você vai assistir aula, eu inverto muita pergunta. É o que você vai descobrir. Então, toda vez que eu falo em público, né, eu tenho falado bastante em público ultimamente, eu sempre digo assim, olha, eu sou um escritor e um explorador educacional, porque eu me preocupo muito no que eu vou descobrir. Então, quando eu vou em outro lugar, é o que é que eu vou, sabe, olhar, aprender com o outro e descobrir com o outro. E isso foi que me levou muito, por exemplo, meu pós-doc é em literatura. Né? Veja que história, assim, totalmente, certo, que faz volta. Por que que é literatura? Porque eu comecei a escrever muito para jornal, como eu lhe disse. Aí eu comecei a escrever crônicas. De uma certa maneira, o público começou a gostar do que eu escrevia, certo? E eu juntei um livro, né? A Edise me convidou para fazer um livro, né? A editora aqui do estado, né? Me convidou para fazer esse livrozinho aqui que está aqui. Mais para Acho que trás, todo mais mundo. para trás, mais para trás. Aí, tá aqui todo mundo. Aê! Tá lá no meu Instagram. E aí o que acontece? Quando eu fui formatar o livro, eu já estava trabalhando começando a trabalhar nesse projeto de pesquisa, aí eu mandei o livro para minha supervisora na Harvard. Só, estou fazendo o livro, me pediram, veja, me dá uma. Você é de literatura, né? Então me diz aí uma. Se tá bom, né? Tipo, eu não sou da psicologia, então me fala aí. Aí ela me respondeu, me mandou de volta, bem assim, tá tão bom que eu fiz o prefácio. Tá aqui o prefácio. Aí o prefácio veio bonitinho, eu fiquei assim. E logo depois surgiu essa oportunidade de ingressar formalmente na universidade. Então eu brinco assim, que eu acho que o meu jeito errado de escrever as coisas me levou a abrir outras portas que eu antes não imaginava. Né? E até hoje, né, eu voltei para o Brasil, mas minha pesquisa continua ativa lá, continua com o financiamento, então a gente está conseguindo fazer as coisas. E eu sou muito grato assim, por essa experiência, porque ela muda ela tem que ser uma descoberta, entendeu, Suzana? Não adianta a pessoa olhar assim, eu vou me aplicar para o Erasmus, vou me aplicar para o programa da CAPES para conseguir uma bolsa de sanduíche. Tá, beleza, mas você tem que abrir não só os olhos para essas oportunidades, mas abrir um pouco o coração para entender que esse é um processo de transformação na sua vida. Não é só uma etapazinha que você vai botar no seu currículo para ficar lindo, maravilhoso e tentar conseguir um emprego. Tá? Não é só isso. Se não houver um processo de transformação, você vai ter viajado o mundo e continuar no mesmo lugar, né? É Não vai mudar em verdade. nada. É verdade. Tem alguma pergunta aí, grupo, que vocês querem aproveitar e fazer para o Matheus? Botem aí que a gente, Vai. porque ele tem aula daqui a pouco, né? Então Yes, a gente Esse vai é o ter segmento do programa que é a verdade em 2 minutos, Suzana? É, As pessoas perguntam e a gente tem que dizer a verdade. é.
Mas não, Matheus, fiquei muito feliz aí de te rever. Vejo que você está não, bem, tá né? de Desde boa. aquele tempo que a gente se viu, não sei, a gente não tinha se encontrado Né? mais, então estou Eu lembro que a feliz gente que se você está encontrou num bem. supermercado uma vez, eu tenho essa Foi, recordação, foi das eu coisas acho da que vida. foi. Agora tu me lembrou também. A É, cidade, por isso que a gente diz, né? A cidade nem é tão grande, mas a gente não se encontra, né? e outra coisa que assim, eu tenho essa ideia na minha cabeça, tá, Suzana? Assim, Aracaju, eu acho que ela precisa fazer esse movimento, sabe, de se internacionalizar, porque a gente tem muita coisa boa aqui. A gente tem muita coisa, culturalmente falando, muito boa, que as pessoas não conhecem. Conhecem quando eu digo assim, fora. Então, um trabalho de várias frentes, né? Não digo só as universidades não que já fazem isso, mas um trabalho de várias frentes na área cultural, na área É do um governo, incentivo mais, né? e isso, e não é para abrir porta, porque a gente olha assim para a área internacional, mas a área internacional vai abrir porta para os outros. Não, a área internacional conecta pessoas. Eu sou meio que um conector, sabe? Então eu conecto pessoas. E a partir da Conexão na conexão que é rede, né? criada, aí você desenvolve alguma coisa. Né? E eu acho que a gente se atrasou muito nisso. Eu acho que precisava os É mais diferentes atores que verdade. existem na cidade fazer um trabalho de pensar nas conexões, porque a gente tem muito potencial. Aqui em Sergipe a gente tem muito potencial. A Muita gente Marina boa. fez uma pergunta, mas eu acho que tu já respondeste até, porque Diga, ela fala que né, quer saber como é que faz para integrar um grupo de pesquisa, entrando em contato com as está em pessoas contato. lá do outro lado. Pega o É, e-mail, entra nas universidades, pega o e-mail, veja aquele que trabalha mais ou menos com o que você trabalha e tenta entrar em contato com ó, ele. veja, duas dicas que eu posso dar sobre isso, tá? A maioria das universidades americanas, elas têm o e-mail do professor no site. Então, assim, se tem interesse numa área, você vai achar o e-mail dele. Mas a dica que eu dou não é começar pelas universidades, é começar pelos papers que você está lendo, né? Começa pelos artigos que tu está lendo, que são partes fundamentais da sua pesquisa e que estão, assim, de uma certa maneira, ali abrindo os olhos para algumas coisas. E a conversa tem que ser uma conversa num tom profissional. Né? Uma pessoa não vai, ela não está ali para lhe fazer um favor, ela está ali para colaborar com você. E você colabora a partir de algum projeto, de alguma ação que vai dar em algum resultado, né, Suzana? Não pode ficar a É, pessoa achando que o professor vai me ajudar, vai me levar para não sei aonde. Isso não existe. Né? No mundo profissional, você existe, na área internacional, você existe colaboração entre pessoas. Tá? Então, a pessoa pega aquilo, o que tu está trabalhando de pesquisa, você vê as pessoas ao redor que realmente assim, lhe interessam, e não tenha medo de entrar em contato com elas. Dizer assim, olha, eu estou trabalhando num experimento assim, eu estou trabalhando numa pesquisa assado, a gente descobriu isso, isso e isso, encontramos esse obstáculo, vocês estão trabalhando em alguma coisa semelhante e tal, né? E começaram uma conversa. E a partir dessa conversa, a gente vai, né, fazendo evoluir, né? Evidentemente você vai, como todo lugar no mundo, né? Você vai encontrar pessoas de boa vontade, você vai encontrar pessoas de má vontade, você vai encontrar pessoas que querem tirar alguma vantagem de você. Mas rapidamente essas coisas eu acho que não tem que ter medo, porque rapidamente essas coisas se revelam, entendeu? Não tem nenhum CSI, não. As pessoas não são assim tão obscuras, não. verdade, verdade. E estão sempre dispostas. Eu, pelo menos quando estive lá, foram muito bons, me ajudaram e foi uma experiência maravilhosa. Eu vi ali que o professor Augusto do IFES botou que também fez assim, entrou em contato com um e-mail, e ele foi para Califórnia, né? Se não Ah, me engano, não ah, tenho certeza. Não, ah, eu não lembro bem onde é que ele foi, mas acho que foi por lá. Então é isso mesmo. Eu acho que são dicas excelentes. Eu acho que o pessoal que está pensando em ir para o exterior ou remotamente, né? Porque talvez não consiga agora sair, mas é uma ah. maneira já de, começar a de, entrar em de começar. contato. E tem que É, estar atento com as realidades culturais também. Né? Arizona, ele foi. Você citou a Califórnia, eu tenho grandes amigos na Califórnia. Aí, em 2018, fui visitar a Universidade a San Diego State University, a Universidade Estadual de San Diego, do Condado de San Diego.
E foi a convite de um grande amigo, e fui lá e tinha uma série de reuniões para eu ir. Aí no primeiro dia, viu, Suzana? Eu saí lá, fiquei na casa dele, né? Ele me convidou a ficar na casa dele. Eu saí todo de terno, sabe? Sabe aquela, o burocrata, sabe? De gravata, terno, etc. Aí ele me olhou assim, fez, você vai para onde assim? Eu falei, não, eu vou para a universidade. Comigo? De jeito nenhum. Vai botar outra roupa. Eu não vou com você para esse lugar de jeito nenhum. Você tem um short. Você trouxe um short. E aí, quando eu cheguei no campus, aí que eu entendi, cara, a cultura era outra, né? A Califórnia. A cultura era outra, né? O jeito de fazer as coisas era outro, né? E é outro choque que eu tive foi dessa semana foi no horário de almoço, né? Que eu vi a galera pegando suas pranchas para ir para praia, né? Porque a gente tem que aproveitar o almoço de outra forma, né? E ao mesmo tempo, se você olhar, o que é engraçado isso tudo, se você olhar a produtividade científica deles, financiamento de pesquisa, artigos publicados, vocês vão ver que eles estão pau a pau, assim, com os melhores centros, entendeu? Então, assim, você tem todo esse elemento cultural, mas esse elemento cultural não atrapalha a sua forma de fazer profissional. Então, é uma coisa que a gente, às vezes, tem que começar a aprender a olhar com outro olhar. E foi uma das melhores visitas que eu fiz, assim, na Califórnia, que eu já fui algumas vezes. Essa foi, assim, sombra de dúvidas, uma das melhores. Porque foi a hora que eu disse assim, não, essa roupa aqui já não me serve mais, né? Então a gente tem que... Agora sim. Agora é outra vibe, né? Porque senão não vai. Tá ótimo. Muito bom. Gostamos muito. Acho que o pessoal aí gostou. Quem gostou mesmo, tira um print, coloca lá nos stories com o nosso Instagram, meu e do Batalha. Aí nós vamos ver se vocês gostaram mesmo, viu, gente? Obrigada a todos que participaram. Obrigada aí, o Matheus, tá? Vamos ver se mais para frente lá a gente consegue ter um outro bate-papo de novo, né, Matheus? Muito obrigada. Quando você quiser, Suzana. Valeu. Quando você quiser, assim, estou à disposição. Porque a corrida é quase que uma maratona por semana. Mas no mais, está bem. Deixa um beijão para tua filha, viu? Que eu tenho o maior orgulho aí dela estar na Hungria. E ela foi pelas minhas mãos, assim, eu tenho o maior orgulho. Ó, vou mostrar uma coisa antes da gente ir, que eu guardo até hoje, tá? Da época burocrática da minha vida aqui. Fica do ladinho da minha mesa. Isso tudo aqui é cartão de aluno que me mandou do exterior. Cartão que legal. Certo? Que legal. Das universidades, ó. Certo? Com os dizeres. Tem mais alguns aqui. Então eu sempre tenho não é que eu fico feliz que eles foram, eu tenho uma gratidão muito grande de tê-los conhecido e tenho certeza que o pensamento deles também contribuiu para a minha formação. Bom, com certeza. Obrigada, então. Eu vou esperar aí você sair e depois eu vou... Aí deixa eu ver como é. Obrigada mesmo, Matheus. Acho que eu não consigo te tirar. Aí, obrigada, gente. Obrigada. Eu vou agora encerrar a nossa live de hoje, mas não esqueçam que a semana que vem nós temos uma live, eu deixei aqui, falando sobre comitê de ética. O meu projeto de pesquisa deve passar pelo comitê de ética? Vamos ver aí se o projeto de vocês tem que passar num comitê de ética realmente. 5 de abril, segunda-feira, a live, 19 horas, vamos estar aqui de novo, tá? Obrigada a todos aí que vieram participar com a gente. Um beijo.